meu coração tá, assim, emocionado. Tô com aquele frio na barriga, porque eu, por mais que me veja como uma improvável, né? Eu sei também que tive experiências com Deus que só eu e Ele sabemos, mas a sua experiência é algo muito, muito, muito impactante, né? Começa contando pra gente um pouquinho, assim, baixar um pouquinho a tela de vocês para diminuir o espaço em cima da cabeça. Isso, aí ótimo. Pode, beleza. Só você. Isso, ficou ótimo. O pastor tá ali só, tem 4 câmeras, tudo gravando. Conta pra gente como que uma pessoa, né, que foi ali um ex-transexual, né, uma pessoa que viveu experiências como você viveu, como começou toda essa história? Amém. Uma vez mais, paz do Senhor a todos, né? Eu não quero iniciar aqui sem antes dar as minhas saudações, as nossas, no caso, né? Aos nossos amigos, né? E seguidores que estão aqui conosco na live, inclusive a Neide Santos, né? E suas 3 irmãs, né? São pessoas maravilhosas que nós conhecemos na capital de São Paulo, né? E ela já está aqui conosco, nos assistindo. E a todos os irmãos em geral que estão aqui conosco, né? Eu creio que o nosso testemunho ele é algo para edificar a vida de muitas pessoas que hoje vivem, né? Não somente das pessoas que vivem na homossexualidade, mas sim também na vida dos pais, responsáveis, tutores, porque sempre que eu estou num ministério, numa igreja, levando a palavra de Deus, pastora, eu faço uma pergunta. E sempre tem pessoas. E essa pergunta que eu faço é: quem dentre nós tem um ente querido, parente ou um amigo homossexual? E mais de 10 pessoas levantam a mão. É impressionante o que a homossexualidade tem feito com as nossas famílias, né? Mas eu costumo dizer, irmãos, eu costumo dizer que o que eu penso, que há 3 possibilidades que podem desencadear a homossexualidade na vida, tanto de um homem quanto da mulher. É claro que vai existir outras mais, mas assim, as que eu, né, coloco aqui em principal é o estupro ou abuso. Infelizmente, muitas crianças são abusadas e estupradas, né? E aí desperta esse desejo na vida deles. Decepções e traumas. Eu conheço muitas mulheres que foram agredidas por homens e que literalmente se decepcionaram. Assim, da mesma forma, vice-versa. Homens que foram traídos por mulheres e lançaram aí suas relações homoafetivas. E também a terceira opção, maldição hereditária. É aí que eu entro, né? Eu nasci dentro de uma família umbandista. O meu pai, ele era umbandista. Meu pai era um homem muito trabalhador, era um homem muito honesto, porém ele era umbandista. E quando eu nasci, eu fui oferecido e apadrinhado a 2 entidades da Umbanda, né? Que eu até disse no podcast da Pregando as Escrituras, que foi o caboclo boiadeiro e a cabocla Jurema. Então, quando eu completei 5 anos, pastor, o meu pai faleceu. Foi que eu fui viver a minha vida com a minha mãe, sozinho, eu e ela. Passamos dificuldades, muitas dificuldades, moramos em muitas casas, né? Fomos expulsos de muitos lugares. E quando eu cheguei a uma determinada idade, aos 10 anos de idade, eu tive a minha primeira relação homossexual, né? Eu não fui abusado, literalmente não, mas é um abuso, porque uma criança de 10 anos, por mais que haja consentimento, é um abuso, não deixa de ser um abuso, né? Mas assim, foi algo que não foi forçado, né? Se é que os irmãos me entendem.
E eu contei para minha mãe, foi difícil, porque eu já tinha trejeitos, eu já tinha já mazelas, e eu cheguei para minha mãe e falei. Minha mãe em nenhum momento disse que me odiava, que iria me mandar embora ou queria me rejeitar por tal acontecimento. Mas não, ela foi minha amiga, me escutou e esteve comigo, né? E eu tinha um padrasto muito violento, né? Então, assim, um fator que me levou a ser transexual, travesti, né? Foi a criação violenta que eu tive dentro de casa. Porque dos meus 10 anos até o 14, eu presenciei muito minha mãe sendo espancada e humilhada, né? Até um certo ponto que eu falei, chega, não quero mais. Aí eu fui para a vida de transexualidade e prostituição. Novamente ali sempre tem, né, o trauma e as experiências de violência E, doméstica e aquilo tudo dentro de um lar totalmente estruturado que já vai sim, gerando, né, um espírito ali de rebelião, né, de querer eu até viver outro costumo tipo de dizer vida, de algumas das fazer outra vezes, coisa. conversando, que se eu, Hélder Oliveira, não tivesse tido um padrasto tão violento, talvez eu teria seguido a minha vida normal, continuado os meus estudos. Não coloco e não deposito na pessoa do meu padrasto a culpa de eu ter sido homossexual. Não, mas assim eu deposito nele e nas Mas atitudes nele aconteceu, a né? minha opção de ser Muito. travesti, de sair de casa, de abandonar a minha mãe, a minha família, de fugir. Eu literalmente, pastora, quando De não eu vi a querer ser última homem, né? agressão, eu disse, não quero mais. Eu pulei o muro e fui embora. 14 anos de idade, eu era uma criança ainda. Porque provavelmente aquilo certamente te doía demais, né? É sua mãe. E você olhava para ele, provavelmente dizia para ser um homem, né? Como ele, eu não quero ser homem, né? Eu não quero ter que vivenciar a minha masculinidade se for para ser um homem como esse homem é, né? Foi criando ali aquela dor, né? Uma dor que te fez ir embora, né? Mais próximo de nós, e eu fiquei lá por um período de uma semana. Logo fui morar na casa de um transexual, e lá eu comecei a ver que ele ganhava dinheiro com a prostituição, e muito fácil. E querendo ou não, a prostituição, ela é um meio que a pessoa ganha muito dinheiro, O né? dinheiro ganha. Ah, o diabo, Sim, o ele acha diabo que ele a pessoa oferece faz à nada, né? pessoa o mundo e a sua glória, né? Até me faz lembrar aqui aquela passagem que Jesus foi tentado pelo diabo. Por quê? Porque o diabo ele sabia e conhecia quem era de fato Jesus. E se teria algo que o diabo não queria que acontecesse, era a chegada de Jesus até a cruz do Calvário. Porque ele tinha convicção de que Jesus ele era o cordeiro a ser sacrificado por todos nós. Então o diabo ele vai tentar persuadir a mente de Jesus, né? Quando Jesus ele é levado ao deserto, não para abrir uma campanha de 40 dias, porque a Bíblia literalmente não nos diz que o Jesus nosso Senhor ao qual nós servimos, a Bíblia não diz que Jesus foi para o deserto para ser tentado. Então, nem Jesus escapou das tentações. E quando Jesus ele sente fome, ali naquele período de consagração, o físico de Jesus vai estar fraco, porém o espírito dele vai estar forte. E na fraqueza de Jesus, o diabo entra. Para que o diabo entra? Para tentar persuadir a mente de Jesus e fazer com que ele use um de seus atributos de Deus, porque Jesus ele era homem, mas também ele era Deus, de uma forma egoísta, entendeu? Se tu estás com fome, né, e se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então Jesus ele vai se referir, se dirigir ao diabo, né, em uma forma muito extraordinária, dizendo que nem só de pão viverás o homem, mas sim de toda boca que procede, de toda palavra que procede da boca de Deus.
Aí vai a segunda tentativa do diabo, fazer ele se jogar do penhasco para que os anjos o busquem, né? Porque também o diabo vai incitar nas escrituras. Está escrito que ao teu respeito dará ordem, né, o Senhor aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. E aí, não conseguindo êxito, pela terceira tentativa, o diabo leva Jesus a um pináculo muito alto. E ali ele mostra o mundo e toda a sua glória e oferece a Jesus, para Jesus prostrar-se diante dele. E eu imaginei isso nos dias atuais, pastor. Uau. E irmãos que nos assistem. Elas estão trocando o chamado pelo mundo e pela sua glória, pela fama, pelo conhecimento. Então o diabo ofereceu a Jesus o mundo e a sua riqueza, como ele ofereceu para mim um dia. Mas a diferença era que eu não era conhecedor da palavra. Eu não nasci em um berço cristão. Eu não tive conhecimento. E a palavra literalmente diz que as trevas não se misturam com as luzes. Então, sempre que Deus preparava uma situação para uma pessoa, quer seja homem ou mulher, falar do seu amor para mim, literalmente eu batia meu cabelo e ia embora, a oportunidade de ser evangelizado. Eu disse que na última tentativa, Jesus foi tentado para trocar o seu chamado pelo mundo e a glória dele. Só que Jesus disse isso, só que Jesus disse que não. Jesus falou que só a Deus dará culto e só a ele servirás. Então eu também, para mim foi oferecido o mundo, a glória, a prostituição, a fama, o conhecimento, o conceito. Mas a diferença é que eu não nasci num berço cristão. Eu não era conhecedor. Isso. Na época, você não tinha conhecimento algum, né? Imagina, você veio de um lar desestruturado, não conhecia a verdade, foi criado na mentira, né? Por causa do candomblé, de tudo aquilo, né? Então, você estava, assim, completamente sem norte, né? Você foi se jogando na primeira oportunidade que se abriu, porque era uma questão de sobrevivência, né? Para você. Claro, pois é. Tô ouvindo, pastor. É sobre isso. Foi assim, a porta que o diabo abriu ali para você foi uma porta, a única que você viu como uma saída, né? Eu estava totalmente sem direção. E aí eu parei de estudar, né? Saí da minha cidade, saí do meu estado, fui literalmente viver da prostituição. Comecei a aplicar em mim hormônios, medicamentos, né? Que é anticoncepcionais para as mulheres, né? E eu fui recebendo uma explosão, né, de conhecimento que não era para me receber dentro de mim, do meu organismo, né? E aí eu fui caminhando na minha vida mundana, que eu vivia sozinha, sem amigos, sem pessoas ao qual eu confiava. Sempre ligava para minha mãe no meu estado, conversava com ela. E chegou uma hora que deu. Ela devia ficar. A minha mãe, ela não era cristã, assim, né? Minha mãe, ela era uma mulher que acreditava que Deus existia, existe, existirá. Isso aí, minha mãe sempre acreditou em Deus e em Jesus. Porém, a minha mãe não era mulher de estar na igreja, mulher de estar todos os dias. Ela ia na igreja uma vez na semana e sempre aos domingos, né? Ela criava. Uhum. Ela deixava o meu nome, porque ela acreditava que Deus poderia mudar literalmente o meu quadro, né? E aí ela escrevia meu nome, deixava para o pastor na igreja. Olha. E pedia oração por mim. E eu, na vida, no mundo. Né? Então, assim, ela não era evangélica.
Mas ela acreditava que Deus poderia mudar o meu quadro. E que maravilha. isso. Usou a fé. E aí houve um tempo na minha de vida mostarda, que eu ainda não tinha, né, a conexão com a Umbanda, depois que eu saí da casa do meu pai. Né? Eu fui apadrinhado, fui oferecido. Quando eu completei 5 anos, meu pai faleceu. E aí a minha mãe me retirou de lá de dentro e foi morar sozinha comigo. Então, até os meus 14 anos, eu não fui mais a nenhum terreiro de Umbanda. Porém, quando eu saí da casa da minha mãe e o meu padrasto, aí eu retornei à linhagem, né? Então, eu comecei a fazer trabalhos, né? A oferecer, sacrificar e a servir. Não cheguei a aprofundar, fazer santo, trabalhar, médium e etc. Mas o que eu fazia era querendo algo em troca das próprias entidades, como dinheiro, fama, conhecimento, proteção, axé, coisas que as entidades dizem que dão. Entendes? Então, todo esse procedimento do 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 anos, completou 6 anos eu na Umbanda, né? Na homossexualidade, na transexualidade. Durante esses 6 anos, eu acho que eu voltei umas 2 vezes na minha cidade, mas foi o período de um dia, e eu fui embora no outro. E Deus preparou uma situação para mim, né? Em que eu falo que literalmente a mão do Senhor levou-me em espírito a um vale de ossos secos. Porque Deus me preparou uma situação, né? Na rua de prostituição mesmo, quando eu pensei que tudo ia dar certo, tudo deu errado. E aí eu fui para o cárcere. E aí você se meteu numa situação. Conta pra gente o que aconteceu, o que era para dar certo e deu errado. Sim, porque se não tivesse dado errado naquele tempo, não teria dado certo hoje, né? Olha só para você ver. Como eu era um transexual e eu não quero queimar a imagem, eu vi um vídeo de um transexual lá de Goiânia, parece. Eu estava vendo um vídeo dele esses dias que um outro irmão me encaminhou. E nesse vídeo, esse transexual dizia bem assim, para os, em especial, ex-gays e aqueles homens que deixaram de ser transexuais e travestis, né? Principalmente os travestis, que deixaram de ser travestis e deixaram de ser transexuais e tinham uma vida na prostituição. A frase dele que ele falava era bem assim: vocês que deixaram de ser travesti, parem de falar que vocês roubavam, que vocês barbarizavam, que vocês faziam e aconteciam nas ruas de prostituição. Porque vocês não precisam mais da prostituição, mas nós, se colocando no lugar deles lá, precisamos. Né? Então vocês fecham as portas para nós quando vocês dizem que eram assim. Sobre isso, né? Eu ouvi esse vídeo, eu vi esse vídeo. Mas eu digo, irmã, que estranho, né? Porque você... Sim, Salmo de número 42. A Bíblia diz que um abismo puxa outro, né? Então, exatamente. Então, se você já está ali dentro daquele nível, né, de perdição, eu acho que o menor, né, dos problemas é o roubo, a defraudação, porque a pior defraudação você já está vivendo no seu próprio corpo, na sua própria emoção, né? Você já está ali completamente perdido, estava completamente... A gente percebe que não foi uma coisa que você fazia porque queria. Você foi sendo induzido de abismo em abismo até chegar naquela situação, né?
Sim. E aí você, quando você eu começou a vi roubar. que eu não teria mais, né, que me sujeitar às tamanhas humilhações daqueles clientes, que muitas das vezes falava, eu estou pagando, então eu exijo tal coisa e tal coisa, né? Então, quando eu conheci a cidade grande, de fato, e eu conheci a marginalidade e o travesti de verdade de rua, claro que eu quero deixar bem claro aqui, pastora Renata e a todos os irmãos, que vai ter classes de travesti que nunca vão pisar numa rua de prostituição. Tem transexuais que são médicos, psicólogos, doutores, entendidos e formados, entendeu? Então, eu não estou generalizando. Isso. Sim. Isso. Mas a Sim, maioria, a né? maioria desses, maioria não tem a maioria desses até que trilham esse caminho da prostituição são aqueles que os pais não aceitam, são aqueles que as mães expulsam, os pais deserdam, e eles não têm um norte na vida a não ser a prostituição. Poucos são aqueles que têm coragem mesmo, né, e estrutura ainda na sua infância, adolescência, para estudar, procurar um trabalho e enfrentar todo o preconceito que de fato existe na sociedade. Eu fico assim, às vezes, assustada, porque nós hoje pregamos para essa geração, né? Não adianta fingir que não existe. Nós estamos tratando de uma geração que precisa, né, de ouvir testemunhos como o seu e de ver essa possível transformação, mas nós somos os primeiros a ter preconceito, né? As igrejas são fechadas. Quando se vê alguém dentro da igreja ali que é diferente, entre aspas, ali aí já se arma todo um sistema, né, de defesa para aquelas pessoas, o que só dificulta, né, assim, esse alcance do evangelho, porque você está me descrevendo aí uma situação de humilhação. Você não fazia por prazer, não, porque eu conheço prostitutas, mulheres, garotas de programa, transexuais, que fazem porque gostam daquela vida, né? Eu conheço, já entrevistei uma vez também, e ela foi assim, ela disse, eu gosto dessa vida, né? É claro que tem todo um trabalhado do Senhor para libertar, para fazer, mas você não, você estava ali humilhado, sofrendo, era uma vida muito sofrida. Conta um pouco, que eu tenho certeza que tem muita gente que fica pensando como que você sentia, o que vivia aquela rotina, né? De chegar em casa. A minha vida era uma loucura. Dessas, a minha vida literalmente era uma aventura, né? Eu não tinha paz. A paz não fazia parte da minha vida, né? E você se drogava assim para conseguir fazer? Porque como que a pessoa, né? Um abismo chama o outro. Aí, tinha certas regiões que eram muito frias, né? Muito frias. E como no início da caminhada na transexualidade e prostituição, eu fazia programa, prostituía, né? E não roubava os clientes, então eu era literalmente obrigado a aturar todas aquelas humilhações. Então, assim, durante a noite todinha, das 6 da tarde às 6 da manhã, eu ficava numa esquina, numa rua de prostituição, né? Juntando dinheiro e dinheiro, né? E assim, para me aguentar o frio e todas aquelas humilhações, não somente eu, mas outros transexuais, fazíamos uso de entorpecentes, né? Nas madrugadas. Juntava cocaína, sim, principalmente cocaína na rua de prostituição. A maconha a gente usava mais durante o dia, né? Durante o dia, nós usávamos a maconha. Então, a cocaína eu usava durante... E realmente, assim,
ajudava, né? Porque anestesiava um pouco o cérebro de não estar vivendo aquela situação. Sim. É como E muitas das vezes, quando eu entrava dentro de um escape, quarto de um motel, né? eu falava, né? Que vida é essa que eu estou vivendo? Mas também eu não pensava em Deus. Eu não pensava em Jesus. Né? Só que eu falava bem assim, Não, a que situação eu cheguei, mas tinha aquele né? vazio, né? A ter que me disponibilizar a toda essa humilhação. Que vida que é essa, né? E todos os dias eu passava por isso na minha cidade. Até quando eu conheci a cidade grande. Quando eu conheci a cidade grande, foi quando eu conheci a violência. Foi quando eu conheci a marginalidade dos travestis nas ruas de prostituição. Então, eu não mais fazia programa, nunca mais, né? Então, eu passava literalmente a estar na rua como um assaltante, um travesti, assaltando os clientes que iam fazer programas. Era meio, pastora Renata, era meio que eu juntava o útil ao agradável, né? O cara era casado, estava na rua de prostituição, com um travesti, então eu, abordando ele naquela cena, eu não iria perder, pois eu não teria nada a perder. Eu era um transexual, um travesti de rua, ele não. Ele já era casado, tinha seu trabalho, sua família, em si, um nome na sociedade. De nenhuma maneira queria ser pego com o travesti. Então eu me aliei mais 3 travestis e passamos a barbarizar as regiões do Brasil. Muitos estados. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo... Meu Deus. Sim. Então viajava. Você viajava... Eu lembro quando... Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu levantava às 6 horas da manhã, a minha rotina. Levantava às 6 horas da manhã, bolava um baseado de maconha, descia o apartamento, porque eu morava no 23º andar e lá tinha sensor de fumaça, não poderia fumar lá no apartamento. Descia, ia para a Praça da República, próximo aonde eu morava, fumava o baseado, quando dava 7 horas, os travestis já iam me buscar na porta do prédio, que aí a gente ia para Indianópolis, depois ia para Barra Funda, Santana, Joque, Boca do Lixo. Durante todo o dia, a gente parava num ponto de prostituição. Estacionava o carro, descia do carro, os 4 travestis se destacavam. O cliente que parasse para o primeiro travesti, dentre nós 4 ali, era a vítima. Meu pai. E todos os dias era a nossa rotina. Essa era a rotina. E realmente tem muitos homens casados, né, irmão, que buscam realmente como que está perdida a nossa sociedade. Não que seja novidade para mim, mas você ter contato com alguém que viveu essa realidade é impactante, né? Como as famílias estão... O diabo está, assim, literalmente bombardeando. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente vê nos dias de hoje a prostituição, né? Invadindo aí as famílias brasileiras, não somente aqui no Brasil, mas todo o exterior, a Europa, né? A prostituição ela tem crescido. Todo o exterior. Aqui, né, onde a gente mora, na Flórida, eu senti muito quando eu te convidei para fazer essa entrevista, porque eu mesmo tenho conhecimento de 4 ou 5 bordéis, né? Assim, casas aqui ao redor de onde nós moramos, que são tudo pessoas que vêm para a Disney passear e vêm com a família, deixa a família no hotel e vai procurar mulheres, né? Todo lugar de turismo, né? Tem essa maldição, né? É uma maldição terrível, né? E então, o que aconteceu? No último assalto que nós fizemos, né? Eu tinha pego uma boa quantia, não precisava mais, eu nem me prostituir, né? Roubar, ou fazer aquelas coisas que o meu antigo homem velho fazia, né? Mas o tal do ser humano soberbo, ingrato e bastante ignorante, quanto mais ele quer, quanto mais ele tem, mais ele vai querer, né? E eu queria dinheiro.
Eu queria muito dinheiro naquele tempo e eu queria ir embora do Brasil, né? Então, quando eu cheguei em Goiânia, eu fui sair com os travestis novamente para fazer os assaltos nas ruas de prostituição. E tudo deu errado, né? A gente, no tempo, sequestramos um gerente de um banco, né? Porque a gente saiu para fazer o programa com esse senhor, mas não saímos. Saímos lá da rua, mas quando foi na metade do caminho, a gente iniciou o assalto e falou para ele que a gente não ia fazer programa nenhum. Só que para o acontecido naquele momento, tinha uma viatura ali perto que estava observando tudo, né? E aí pegaram a gente no flagra e nós fomos conduzidos ao primeiro DP. Ficamos lá por 3 dias e logo em seguida fomos para... E me conta, quando levaram vocês para o primeiro DP, ficou 3 Aí dias. eu pensei que o advogado, o dinheiro que eu tinha, né, na conta, poderia me tirar daquela cilada, né? Até porque nunca tinha acontecido de eu ir, né, chegar aí para a cadeia. Sempre dava certo, né? E quando eu cheguei ali no complexo prisional, eu pensei que eu iria sair bem rápido, né? Ia passar uns 3, 4 meses e ir embora, mas não. Passei 1 mês, 2 meses, 1 ano. Vi pessoas indo embora, vi pessoas voltando, vi outras pessoas, vi pessoas tirando sua própria vida. Meu Deus! Vi a cadeia em guerra, vi pessoas se matando ali dentro. E mesmo eu longe de Deus, Deus sempre estava perto de mim. A mão dele, né? A mão do Senhor nunca desamparou a minha vida, né? E chegou um momento que eu me encontrei assim mesmo, de fato, necessitado a conversar com Deus. Porque foi quando eu precisei. Quando eu completei 2 anos e 4 meses, 1 ano e 8 meses, aliás, dentro do presídio, eu fui levado para um caixinho, uma cela. Isso, eu fiquei 1 ano e 8 meses dentro de um lugar. E aí, logo depois, eu fui passar 2 meses numa cela. E nesses 2 meses, eu refleti muito a minha vida, né? E quando me tiraram dali de dentro, me colocaram num outro convívio. E esse outro convívio, os detentos de lá não eram muito chegados a homossexuais, né? Então, assim, eles me judiaram muito, eles me bateram muito e iam tirar a minha vida, eles iam me matar. Então veio à minha memória aqueles homens e mulheres que iam lá das igrejas e falavam para não somente mim, mas para não somente a minha pessoa, mas todos os detentos que estavam ali, que Deus poderia transformar o quadro de qualquer pessoa ali. Basta a pessoa querer, né? E eu até então, eu estava aguardando as entidades que eu servia, oferecia e sacrificava, né? Para me tirar ali de dentro. Porque nada mais justo. Nós, cristãos, servimos a Deus. Então, nos nossos momentos de dores, angústias, tribulações, nós vamos orar para Deus, para que Ele venha julgar a nossa causa. Glória a Deus. Não é isso? O umbandista, ele vai interceder, ele vai chamar e clamar as suas entidades. Então, ali eu clamava as entidades. A Exu Tranca-Rua, as Pombogira, aos orixás, aos caboclos, aos guias que eu servia, né? Então, durante todo esse período, eu tive somente o silêncio deles. E quando não se manifestavam. E eles não ao contrário de quando eu estava na rua. Quando eu estava na rua, na hora de te jogar no problema, eles colocavam a mão no arado para trazer situações, né? Tentações para te tirar do foco ali, para ir te desvirtuando. Mas quando você mais precisou, dentro da cadeia, você clamou por essa. E eu lembro como se fosse hoje. Não se manifestaram, né? Eu ia morrer e eu falei bem assim: Senhor, se é que eu posso te chamar de Senhor,
se é que eu creio que tu existe. Mas se tu existe, e se o Senhor tem na minha vida um propósito, eu não quero morrer aqui nesse lugar. Porque nem dinheiro a minha mãe tem para pagar o translado do meu corpo. Ela não tem. E eu comecei a chorar nesse momento. E eu falei para o Senhor, me tira daqui. Porque se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais me desvio do teu caminho e eu vou fazer a tua obra. E eu vou pregar e ganhar gays, travestis e drogados. E eu lembro como se fosse hoje, no dia seguinte apareceu um advogado. 2 anos e 5 dias. Eu estava 1 ano e 8 meses no isolamento. Meu Deus. Passei 2 meses numa cela sozinho, de castigo. Completou os 2 anos. Quando passou 5 dias, Deus me tirou daquele lugar. Não para a rua, mas para um projeto que tinha dentro do presídio. Porque ainda eu não estava preparado para sair, literalmente. Presídio. Né? Deus... Isso. Deus proveu o advogado para te E quando o advogado me chamou, eu já fui mostrando para ele os hematomas já nas minhas costas, nos meus braços, cotovelo, joelho e tornozelo. E aí ele falou bem assim para mim, meu filho, olha, eu tô aqui porque eu vim visitar um processo de um cliente, né? Isso aí é normal, tu tá na cadeia e ainda você é travesti. Nossa. O que eu posso fazer por você é procurar um outro convívio e te cobrar R$500 por isso. Aí eu falei para ele, olha, moço, eu não tenho esse valor. Até porque a minha vida toda que eu tenho é na prostituição. E eu já gastei todo o meu dinheiro aqui. Literalmente eu estou como filho pródigo aqui nesse lugar. Né? Então, assim, ele pegou, ele me deu uma proposta e ele falou bem assim, olha, eu vou fazer o seguinte, vou te levar para um bloco, lá você vai trabalhar, receber remuneração de pena e a cada 15 dias você vai ganhar um salário. Com esse dinheiro você pode me pagar e até juntar um dinheirinho para quando você sair daqui. Só que lá não pode entrar facas, drogas, extorsão. Lá é um bloco de respeito e só tem 80 presos. Lá você vai ter uma caminha para você. Lá você não vai ter que dividir o espaço com 30, 40 presidiários. Lá você não vai sofrer extorsão. Lá você vai ser respeitado. E aí eu fui para lá, para esse bloco. Com 4 meses depois que eu tô lá, frequentando os cultos, 2 vezes na semana, Deus fala comigo. Eu não estou contente com as tuas atitudes. De sexta para sábado, 3 horas da manhã, quando eu acordei, eu passei a escutar novamente essa voz. Eu não estou contente com as tuas atitudes. E aí foi o período que eu peguei a Bíblia que eu tinha e levantei para o céu e falei, Senhor, se for da tua parte, fala comigo. E eu abri em Coríntios, que diz que os ladrões, os feiticeiros, os idólatras, os fornicadores, os mentirosos, os efeminados e os homossexuais não herdarão o reino de Deus. No dia seguinte eu cortei o meu cabelo, fiz um voto com Deus, foi feita uma reunião, porque a diretoria queria acreditar que não era a igreja em si ali naquele lugar que estava me obrigando a tomar aquela decisão. Mas que eu estava tomando aquela decisão por conta própria. E foi feita a reunião, o coordenador estava lá, os agentes, alguns presidiários, e eu falei bem assim, durante todo o tempo que eu vivi na homossexualidade, na Umbanda e no mundo, eu servi, ofereci, sacrifiquei e acreditei com todas as minhas forças nas entidades. E no momento ao qual eu mais preciso de cada um deles, ou de pelo menos um, eles me viraram literalmente as costas. Então significa que diante a todo esse fato, eles não têm poder para me tirar daqui. Eu quero desafiar Jesus Cristo. Eu quero ver se ele de fato é o cara para me tirar aqui de dentro e mudar o quadro da minha vida. Então ali naquele momento eu aceitei a Jesus e entreguei a minha vida ao Senhor.
tive um discipulado, Meu Deus. fui batizado e tive minha primeira audiência. Minha audiência de defesa, de acusação. A minha primeira audiência de acusação. Fui lá para me ser reconhecido pela vítima. Passou uns meses, eu tive minha segunda audiência de defesa. A juíza falou que não ia me soltar porque eu era uma ameaça à sociedade. Ela falou que a minha raça não prestava e que se ela me liberasse naquele momento, de noite eu estaria ali, na rua de prostituição, né? Aí eu falei para ela que nenhuma condenação existia para aqueles que estavam, né, alicerçados em Cristo Jesus. Mas mesmo assim, pastor, ela me condenou a 14 anos, 4 meses e 7 dias na lei de 2/5 no tempo, né? E assim eu não desisti. Eu ofereci a Deus, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu fiz com você um voto. Eu fiz com o Senhor uma aliança. E eu creio que essa condena não me pertence, pertence ao velho homem. E sendo assim, eu orei. Orei intensamente e Deus mudou o meu quadro. Deus fez o advogado que eu estava pagando, né? Quebrar todos os artigos, que era sequestro, seguida de 157, porte legal de arma restrita, formação de quadrilha, qualificação de menor, extorsão. E eu fiquei respondendo só 157 na lei de 1/6, 2 meses a cada 1 ano. Ou seja, era para me completar 28 meses, que dá 2 anos e 4 meses. E eu tinha completado os 3 anos. Então, liberdade para a minha pessoa que estava em Cristo Jesus, né? Fui para a rua, depois de 3 anos... Aleluia! Esse advogado não sabia, depois de 3 anos, eu saí fora do complexo prisional e eu gritei, porque eu estava acostumada a ver cadeado, a ver grade, a ver cela, a ver preso. E quando eu me deparo fora da cadeia com uma nova iniciativa de uma nova oportunidade de vida, eu vou gritar e eu vou agradecer a Deus, né? Mas não muito para minha alegria, passa alguns meses e Deus recolhe a minha mãe. Minha mãe chega a falecer. E eu fiquei muito triste e com aquele sentimento de voltar, né? Com aquele sentimento de retroceder. Porque... Ai, que luta, hein, irmão. Olha, o inimigo não gosta de você, hein, de jeito nenhum. É uma obra muito... Aí eu vou tomar uma decisão, né? Eu vou tomar uma decisão. Falei bem assim, para que servir a Deus se agora eu estou de luto? Se agora eu não tenho mais a minha mãe, que foi a minha psicóloga, a minha psiquiatra, a minha confidente, a minha amiga, a mulher aquela que eu ligava todos os momentos, né? Como eu era uma pessoa antissocial, a única pessoa que me entendia, você é mãe, você entende o que eu estou falando, a única pessoa que vai entender o seu filho é a mãe. Eu posso dizer a você, sem medo de errar, porque eu sou pai, pastora, e eu digo que ninguém vai amar a tua filha igual a você. As pessoas podem gostar, mas só quem vai amar incondicionalmente é você. Ninguém vai cuidar dos nossos filhos como a gente cuida, com o nosso cuidado. E eu desviei primeiro, porque eu não tinha um alicerce. Eu não tinha pessoas para cuidar de mim. Eu estava novo, convertido de tudo. Eu havia aceitado Jesus dentro do cárcere, né? Claro. Por emocionalismo, muitas das vezes. Isso. E aí eu vou me juntar aos transexuais de novo. Mas espera aí, eu tô sem o cabelo, eu tô com o cabelo cortado, eu já tava com barba, eu já tava com, né, traços masculinos, músculo, mas o silicone estava aqui, na região do tórax e das nádegas. Mas não tinha possibilidade de eu me transvestir de mulher e ir para a rua de prostituição. Então, o que eu fiz? Eu comecei a cafetinar, juntamente com 2 transexuais, né? Então, com isso, eu adquiri uma guerra de sangue. Sangue. E, mais uma vez, eu fui para a Umbanda. Só que, dessa vez, eu fui fazer uma obra de magia negra para matar o nosso inimigo, né? Éramos 3 transexuais
e findou que depois de todo o ritual, no dia seguinte, quem faleceu foi um dos nossos. Olha só para você ver o quanto o diabo é mentiroso. Exu Tranca-Rua disse que iríamos conhecê-lo, né? Sabíamos que se fôssemos vistos, qualquer de um de nós iríamos ser mortos, porque nós estávamos literalmente numa guerra de sangue. Só que Exu Tranca-Rua disse para nós que nós iríamos conhecer ele. E de fato que se foi, conheceu, né? Porque o que foi no dia seguinte, acreditando no Exu, morreu com 6 tiros. E ficou literalmente na rua de prostituição, aonde ele viveu praticamente a sua vida toda. E aí eu vou correr contra o tempo, porque estão atrás de nós para nos matar. E eu vou correr de uma cidade para outra, juntamente com outro transexual. E numa outra cidade, conseguem pegar esse transexual. E ele fica literalmente na UTI. Ele levou 7 tiros e está até hoje tetraplégico, eu acho que é assim a forma a se falar, né? Então, meu Deus, naquele momento, eu fiquei com muito ódio no meu coração. Eu fiquei com muito rancor. E eu queria acabar com aquilo de vez por todas. E eu fui em busca de tirar a vida dessas pessoas, né? Só não deu certo porque Deus foi na vida dessas pessoas. Mas eu cheguei a executar coisas horríveis. Só que Deus guardou a vida deles. Coisas que é muito forte eu entrar em detalhe aqui. Só que passa 2 dias. Não, essa é só a nossa primeira live. Depois nós ainda vamos fazer mais live para poder impactar as vidas. Mas com certeza você deve ter ficado revoltado na época. E passa 2 dias amigos, né? Que eu quase tirei literalmente a vida dessas pessoas. Eu estou no interior de Goiânia. Quando eu recebo uma mensagem do meu irmão, que no tempo tinha 13 anos. Hoje ele já tem 21. Ele falou bem assim: Helder, a mamãe morreu. Agora, quando ele diz isso, eu acho que ele está brincando. Eu pensei que era uma estratégia de eu voltar para lá. Mas quando ele me manda a foto da minha mãe, do cadáver da minha mãe na cama, a partir daquele momento as escamas caem dos meus olhos. E o Espírito Santo vai me convencer a fazer algo que eu não queria naquele momento. Mas pensando que eu estava fazendo porque eu estava querendo. Eu posso pregar, pastora. Você pode ministrar. Nós podemos fazer a obra de Deus. Mas só quem vai convencer é o Espírito Santo. Nós não podemos, literalmente, enfiar Cristo de goela abaixo na vida das pessoas. Não é por força nem por violência. Não. E eu vou viajar desse interior até a minha cidade. 3 dias e 3 noites de viagem. Quanto que o diabo me deu? Por quase 12 anos trabalhando na prostituição para ele, R$100 é o que eu vou sair daquele lugar. E com a minha passagem paga. E quando eu chego em casa, eu chego com aquele sentimento de voltar. Falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui na casa da minha mãe? Se durante 12 anos quase ela me chamava e eu nunca vim morar com ela. E agora, depois dela morta, eu estou aqui. E aí foi crescendo aquele sentimento de culpa, né? Aquele sentimento de peso na minha vida. Aí eu falei, eu quero ir embora. E aí eu arrumei minhas coisas estavam arrumadas ainda na mala. Fui para a rua de prostituição lá da minha cidade, reconheci todos os transexuais, comecei a conversar com ele. E nesse período, eu vou encerrar aqui para dar oportunidade para minha esposa falar, porque senão ela não fala, né? Neste período que eu estou com... Não, a minha live, eu né? posso passar um pouquinho de 1 hora, a minha não corta, não. Eu creio que não. Neste período que eu estou conversando com os transexuais, né? Sem entender o que estava passando comigo, chega 3 carros evangelizando os travestis. Detalhe, aquela não era a rota deles, mas como sobrou muito mantimento, suco, água e sopa,
Eles acharam por bem passar ali. E quem estava ali? Eu. Aí Deus falou no meu coração bem forte assim, olha, essas pessoas travestis que você está conversando e se abrindo com elas, eles não têm nada mais a oferecer para você. Mas esses meus servos têm. Conte a ele teu problema. E aí eu fui lá com eles, contei a minha situação, e eles foram na minha casa, oraram por mim. O pastor deles não estava com eles na madrugada. Mas no outro dia, às 9 da manhã, ele estava lá na minha porta. Né? Aleluia, ainda tem um povo fiel. Ele falou bem assim, olha meu irmão, eu não te conheço, mas os meus obreiros estiveram com você ontem e me passaram a sua história. Então eu, como um servo de Deus e pastor, eu estou aqui para cuidar da tua vida. Cuidar da tua área sentimental, da tua área familiar, da tua área financeira, da tua área espiritual. Eu quero cuidar de você, se você me permitir. Os dias de culto vai ser tal dia, tal dia e tal dia. Eu e minha esposa vamos vir te buscar. E aí eu lembro como se fosse hoje. Esse pastor levou para mim uma cesta básica, me levou uma oferta e me levou um chip daquela cidade, da minha cidade, né? E falou, eu quero conversar com você. E aí, literalmente, ele foi cuidando de mim, ele foi me ensinando. Eu tinha ainda muitos trejeitos afeminados. Eu sentava que nem uma garota. Eu comia que nem uma garota. Eu andava que nem uma garota. Entendeu? Algo na minha vida foi construído. Eu dei vida a uma personagem durante todo muito tempo. Né? E não seria do dia para a noite que eu iria desconstruir o que eu havia construído. Entendeu? Então, esse pastor teve comigo essa paciência. Verdade. Sempre que eu sentava errado, ele falava, Helder, não se senta assim, meu filho. Helder, não se anda desse jeito. Helder, você tem que comer desse jeito. Homem come assim, homem fala assim. Então, assim, graças a Deus, eu tive esse pastor que me ensinou a excluir os trejeitos, mazelas que eu tinha do velho homem. Né? Então hoje, graças a Deus, eu chego a certos lugares e se não for eu falar, as pessoas dizem, nossa, jamais eu imaginaria que você um dia foi um travesti. Né? Então, jamais, assim, esse pastor ele não somente abraçou a minha vida espiritual, mas também ele me ajudou o físico, ele alimentou meu estômago, né? Ele matou a minha fome. Ele foi lá comigo, não me deixava sozinho, me mantinha sempre ocupado com a mocidade, com os jovens, com os evangelismos, né? Até que eu pedi a Deus uma direção. Por quê? Porque eu estava passando uma guerra espiritual, que eu estava dentro de uma casa que era herança. E essa casa pertencia aos meus irmãos, que naquele atual momento estava com a família deles paterna. E literalmente querendo me tirar ali de dentro. Então muitos deles chegaram na porta da casa onde eu morava e apontavam o dedo na minha cara e falavam, olha, sai daqui de dentro porque essa casa não é tua. Tu passou todo esse tempo na vida da prostituição enquanto tua mãe morre, tu vem pra cá. Porque tu é um interesseiro. Tu tá aqui pela casa, tu tá aqui por isso, tu tá aqui por aquilo. E eu falei para Deus que não era. Que não era aquilo. E eu fui orando para Deus me dar uma direção. E aí Deus envia 4 missionários de um interior do meu estado, na rua da minha casa, que eu tinha uma conhecida que era pastora, que a casa dela era muito pequenininha. E ela me ligou e falou, meu filho, tem 4 missionários de uma cidade tal que está aqui na minha casa e eu não tenho condições de recepcionar eles. Mas como você mora sozinho, eu creio que eles podem ficar aí. E eu falei, pode sim. Recebei o profeta na condição de profeta e teremos galardão de profeta. Pode trazer esse povo para cá. E eles foram para lá. Ficaram 15 dias na minha casa. Depois voltaram de novo.
E aí eu pedi a Deus uma confirmação e Deus falou comigo através de um vaso que iria me tirar daquela cidade, porque Deus me levou para lá para as pessoas virem com os olhos que Deus é Deus de libertação. E aí eu fui para o interior. E nesse interior eu abri mão de casa, abri mão de tudo, né? E fui morar no fundo de uma igreja. Lá eu acordava às 7 horas da manhã, limpava a casa, fazia café, limpava a igreja. Era porteiro todos os dias, com maior alegria, lavava os banheiros, com maior alegria, todos os dias. Eu tive uma preparação. Eu tive um momento de Deus, eu tive o tempo do Senhor. Que história. E lá eu fiquei por muito tempo. Isso, o processo. E lá eu fiquei por muito tempo. Até que também eu falei para Deus, agora, Senhor, eu preciso de um lugar para mim. Eu preciso de um cantinho meu. E aí Deus vai usar uma serva dele, que eu nem conhecia, que chegou numa festividade da nossa congregação, lá nesse interior, e vai vir em direção a mim e vai falar bem assim, tu me pediu um lugar, e eu tenho um lugar para você. E quando eu ouvi Deus, por intermédio da boca dessa irmã falar, pensei eu que ia ser um lugar bonitinho, um lugar arrumadinho, né? Bem assim. Mas não. Deus preparou para mim um barraco de um cômodo de madeira, num terreno abandonado, sem energia e sem água. E eu falei bem assim, amém. Muito obrigado. E eu fui para dentro desse barraco. E eu trabalhava todos os dias de descarregar mantimentos dos caminhões que chegavam para os mercados, né? E sempre quando eu orava, eu escutava passos naquele terreno. E eu ficava com muito medo. E ali naquela cidade, eu orei para que Deus colocasse uma mulher de coragem. Uma mulher corajosa, porque eu digo que a minha mulher ela foi louca por ter casado comigo. Minha mulher ela é formada, né? Quando eu conheci ela estava trabalhando na prefeitura da cidade dela. 10 anos ela trabalhou na cidade dela, da prefeitura. Fora outros anos que ela trabalhou em outras empresas. Então a minha esposa era uma mulher acadêmica, formada, né? E que optou em casar comigo. Um ex-transexual. Então, assim, foi lá nessa cidade que eu conheci a minha esposa. E eu casei com ela, né? Conheci, noivei e casei. E vai ser a parte que ela vai falar agora. Ô, Neide, conta para nós essa história, Neide, que pelo que eu vi, não foi algo assim comum. Eu também casei, eu posso falar, né? Na verdade, eu demorei um pouquinho mais que vocês, foi 3 meses, mas eu também me casei muito rápido. Mas eu ouvi que vocês se casaram. Isso mesmo, um mês. A parceria dos irmãos. Enquanto tantos casamentos aí duram, é o contrário, né? Namora 10 anos e dura um mês, o de vocês casou em um mês e casou em alguns anos. Eu tô dizendo que, assim, vocês, como nós, também contrariaram as regras. Casou em um mês e já tem um casamento sólido, com um bebezinho, com uma... Não, a Lara veio depois de 2 anos, né? De casados. A Lara não foi nada, não casou. Depois de 2 anos. Fazer 7. Vocês estão com vamos para 7 anos. Casado? Estamos indo por 7, em abril do ano que vem. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar. A parceria dessa live. Você deve ter achado dessa live que estão nos assistindo, né? Um abraço para os irmãos aí, né? Em nome de Jesus. Nós casamos em 30 dias, mas foi assim, tudo na norma da igreja. Né? A gente não foi morar junto logo de imediato, né? A gente se conheceu na igreja. Eu fui cantar na igreja que ele estava lá. E na época ele era o porteiro da igreja, né? Quando eu falei no outro podcast. Ele era o porteiro da igreja, quando eu conheci ele. E já tinha um chamado dentro dele, né? Já tinha um chamado de Deus na vida do Helder, eu creio. E eu fui adorar naquela igreja.
a igreja que eu também congregava, né? Luz Divina, né? Do pastor João Vanderlei, na época. Só que lá era uma igreja e tinha a sede, né? Por setor, por setores, né? E aí eu era da sede. E ele era da igreja. Congregação normal. Você tá entendendo, né? Entendendo? Aí eu peguei e fui para lá cantar na igreja na tarde da bênção. E ele estava lá. E aí eu senti no meu coração de abençoar ele com um presente, né? Eu tocou meu coração quando eu vi ele. Só que, na época, ele era muito jovem, muito magro, bem franzino, né? E tava com o corpo todo de mulher, toda aquela perfeição, aquela transição, né? Só que e só dava com as folgadas, né? Acho que para esconder o bumbum, esconder o seio, né? Assim, na época. E aí eu perguntei da pastora, eu falei, pastora, e esse jovem? Aí ela falou assim para mim, ele é o ex-travesti. E ele veio da cidade de Porto Velho, Rondônia, né? Ele está aqui comigo na igreja. Aí eu falei, é o que eu senti no meu coração de abençoar. Naquela época eu trabalhava na prefeitura. Né? Eu olhando para ele, meu coração assim doeu. Eu falei assim, eu vou ajudar esse jovem. Mas assim, não passava nem pela minha cabeça, não tinha intenção nenhuma na hora daquela época. Eu não tinha, né? Foi um olhar assim de amor, um olhar, né, de cuidado, um olhar especial assim, né? E aí, no decorrer do tempo, a gente foi se conhecendo, se encontrando na igreja mais vezes, sempre eu via ele lá. Eu levei um presente para ele. E quando ele, dizendo ele, né? Quando me viu a primeira vez, falou pro Senhor assim, essa mulher, essa cantora, né? Olha só. Ele é muito ousado. Vai ser a minha esposa. Aí o pastor dele falou assim, não, profetizou. Aí perguntou sobre mim, aí falou, ela tá solteira, né? Ela tá sozinha um bom tempo, tá solteira. E aí o pastor falou assim para ela, eu acho que não vai dar certo não, hein? Porque ela é uma mulher que tem a vida dela, né? Trabalha, né? Faz faculdade, ela nunca vai olhar para você. Olha só como as pessoas, né? E aí tirou toda a fé dele, né? E ele falou assim, Deus falou que ela é minha esposa, né? E aí, depois disso, eu entreguei um presente para ele e ele sumiu. Ficou um mês fora da cidade. E eu trabalhando no posto de saúde que eu trabalhava, na cidade de Rondônia, né, interior, ele passou em frente do meu trabalho, né? E aí eu lembrei dele, eu falei, olha aquele jovem. Aí eu chamei, falei, varão, né? Aí ele voltou. Ele voltou e começou a conversar comigo. Eu falei assim, vamos para uma campanha de oração que vai ter hoje? Ele falou, vou. Aí eu tinha uma motocicleta, né? E ele saiu me acompanhando atrás de mim. A gente foi para esse culto lá, tipo uma tarde assim, de oração, né? E ele foi comigo. E chegando lá, a gente orou. E aí ele falou assim para mim, olha, eu quero te fazer uma proposta. Aí eu falei, sim. Se você pode entrar na igreja à noite. Aí eu falei para ele, mas é muito perigoso, é muito longe para mim sozinha, é escuro. Não, eu te acompanho na volta, eu te acompanho. Eu fiquei assim, falei, tá bom. Aí ele foi na frente, aí eu mostrei minha casa para ele, onde eu morava na época. Eu falei, olha, eu moro aqui. Aí ele fala, se eu mostrei a casa para ele, é porque eu estava interessado nele. Ai. Hã? Você deu o caminho das pedras. Foi. Você Sim. deu o caminho das pedras. Aí ele fala pra todo mundo que eu mostrei a casa pra ele porque eu já tava afim dele. Olha só a cabeça dela. Ai, ele aguenta ela. Lá no fundo, né? Amei. Quem sabe? É um mistério. E aí eu fui cantar na igreja dele e ele chegou lá à noite. Ele falou pra mim assim, o que me fez ficar interessada foi querer ouvir a história dele. Ele falou assim, eu tenho um livro que eu tô escrevendo a punho e eu quero contar para você a minha história, a minha vida. Eu quero que você me conheça. Aí eu fiquei assim, fiquei meio que interessada nessa história, né? Falei, bom, eu vou no que ele tem para me dizer. Aí ele chegou lá e contou a história para mim, os três. Eu fiquei, no começo, fiquei meio que assustada com a história. E aí foi quando ele falou para mim
né, que ele estava meio que envergonhado. Mas assim, ele foi uma pessoa que ele me passou todo o tempo segurança e não mentiu. O que me chamou a atenção no Eldo... Oi? Transparente demais. Sim. A transparência, né? O que me chamou a atenção dele foi que ele foi uma pessoa verdadeira comigo. Ele chegou para mim, né, falou da vida dele, contou a história dele para mim e falou: olha, eu fui um ex-homossexual, um ex-travesti. E aí, naquela hora, assim, para mim, eu não fiquei nem impactada, nem fiquei assim, nem rejeitando ele, entendeu? Ele contou uma história para mim, mas eu fiquei muito surpresa. Você era uma mulher de Deus mesmo, né? Você olhou com o olhar de amor. Não julguei em momento nenhum. Olhou julgando, né? E aí ele falou para mim assim, eu vou te contar toda a minha história, a minha verdade, né? E aí isso me chamou a atenção dele. Só que naquele dia ele não teve a coragem de me dizer assim, você quer algo comigo? Ele ficou meio que envergonhado. E aí ele foi embora. Quando ele foi embora, aí ele me ligou no telefone. Ficou mais umas horas conversando comigo, né? Isso era já de madrugada, 5 da madrugada, no telefone, conversando, né? E eu não sabia onde ele morava. Eu não sabia, até então, aonde ele morava, né? Aonde que ele ficava. E aí eu sabia que ele estava na igreja, mas ele tinha se mudado para outro local, né? Como ele contou aqui no começo do testemunho, né? Um cantinho pequeno, sem água, sem energia, né? Ele estava na prova dele lá, passando a luta dele por lá, a provinha dele, né? E aí eu conversei, e ele me ligou e falou assim, olha, eu estou interessado em você. E eu quero me casar com você. Você é a mulher que Deus falou para mim que seria minha esposa. E aí eu falei para ele assim, mas você nem me conhece. Como é que você vai casar comigo se eu nem te conheço direito? Aí ele falou assim, não, mas Deus falou que você é minha esposa. E aí eu fiquei pensando, você vai aceitar ou não? Estou no telefone. Aí ele falou para mim assim uma frase, nunca deixe de fazer hoje para fazer amanhã, né? Aquela frase que todo mundo usa, nunca deixe de fazer hoje, né? Para fazer amanhã. Foi bem esperto ele. Aí eu pensei assim, tudo bem então, tá? Mas só que é o seguinte, você tem que falar com a minha mãe, olha só, com o meu pastor, eu era o mesmo pastor da gente, os mesmos pastores, né, na época. Tem que falar com a minha mãe e falar com meus pastores. Aí ele foi, falou com o meu pastor presidente na época, falou com a minha mãe, falou com o pastor dele. Quando o pastor dele viu, ele não acreditou. Olhou assim, não acredito. Ficou em choque o pastor dele. Sério? Aí ele falou, eu vou casar com ela. Aí com aquela certeza, assim. Aí eu achava que o casamento seria daqui 1 ano, né, 2 anos, a gente só ia noivar, ia ficar se conhecendo, ia namorar. Quem disse? Ele falou assim, crente não namora, crente casa logo. Menino, irmã, em 15 dias ele comprou os convites do casamento, saiu distribuindo na igreja toda. E o pastor me chamou lá na frente e falou assim, irmã Neide, vem aqui na frente que o Elber quer fazer, tá te chamando aqui na frente. Anunciou noivado na igreja. E eu não sabia. Aí na hora eu falei, eu não tenho como que a gente vai casar agora. Ele falou, a gente nem tem como, não tem nem condição de fazer esse casamento, como é que vai ser isso? E ele sempre com uma fé grande, porque o Elber tem uma fé muito, era até muito maior que a minha, né? E aí ele falou assim, vamos confiar no Senhor. Distribuiu o convite para os irmãos, sei que foi questão de 30 dias, né? Nós casamos no religioso, casamos no civil. Teve uma festa linda e ele falou assim, eu quero me casar todo de branco. Aí eu falei, mas de branco tem que ser a noiva. Ele falou, não, também quero me casar de branco. Conseguiu o smoke branco, ganhou o sapato. Resumindo, a festa, Deus deu tudo para nós, né? A chácara, a coisa mais linda, toda decorada. A chácara, o bolo, a comida, o local, o vestido de noiva. Então, assim, foi uma festa dos nossos sonhos. Tanto ele sonhava com essa festa, quanto eu rezava também, né? No dia de casar dessa maneira. E aí foi muito lindo, né? Deus abençoou, né? E na época eu tinha um dinheiro para me receber que estava preso na prefeitura. E aí destravou, né? O casamento era no sábado.
E quando foi no sábado, o dinheiro estava na conta também lá. Tava um valor lá da quantia do dinheiro na conta. Que aí Oh, Deus destravou aleluia! tudo. E eu falava assim pro Senhor. Eu falava pro Senhor assim, Senhor, foi a tua vontade, né? Faz a tua vontade na nossa vida. E aí Deus escancarou, mano. Tá? Abençoou esse pagamento, assim, foi uma bênção. Né? E as pessoas ficavam maravilhadas. E no começo. Assim, você deve ter sofrido bastante, né? Assim, preconceito, muita Olha, gente deve ter falado muita coisa. pra mim, Não foi não fácil para foi, você, porque as né? pessoas, quando Mas valeu a souberam, pena. aquelas que apoiaram, foi as mesmas que quiseram interferir. Falaram assim pra mim: você é louca? Você vai casar. Minha mãe foi uma que falou pra mim assim: você, minha filha, você vai casar com um ex-gay, um ex-travesti. Aí outras pessoas, aí eu dizia: mas mãe, ele é tão legalzinho, mãe, eu amo, ele é tão divertido, uma pessoa tão meiga, tão amorosa, né? E ela gostou dele, que ele chegou lá todo animado. Eu vou casar com a sua filha, né? E ela, tipo, ela levou na brincadeira, né? Ela achava que... E ela falou assim... E ela falou assim, esse menino é doidinho. Hã? Ele conquistou mesmo o espaço. Foi, todo Ele mundo. foi chegando E aí todo mundo passou a amar ele já, dele, depois daí. E aí, as pessoas falavam assim pra mim. Na época, como ele não tinha emprego, ele trabalhava assim, fazendo... como se, autônomo na época, né? E as pessoas diziam assim, tá trabalhando, né? Não sei o quê. As pessoas queriam só ajudar, falar, sabe? Não entendo o que eu tô te falando, né? Porque na época ele não conseguia emprego e as portas teve uma época que as portas se fecharam para nós. Inclusive, quando eu me casei com ele, passou acho que eu casei com ele em 2017, eu fui demitida no ano seguinte, não foi bom? Fui demitida do emprego no ano seguinte. E aí começou aquele processo da aprovação, quando começou a passar, entendeu? Nossa. As portas se fecharam para mim, para ele, e aí passamos por dificuldade naquele lugar, né? Em qual a gente foi julgado demais. Que as pessoas começaram a falar, né? Eu não falei, né? Não te disse, entendeu? Começa a julgar das pessoas. Dá um sorriso aí. Deixa eu bater um screenshot nosso. Dá um sorriso. Aí, bati um screenshot para me guardar essa lembrança falando com você. E me diz uma coisa. Você tocou num ponto aí que me toca muito. Hoje em dia, o Helder tem um sonho, né? O sonho de retirar esse silicone que está nele ainda. Que durante tantos anos ele já vem lutando, né? Para se livrar dessas lembranças do passado. É uma cirurgia bem cara, né? E eu falei para ele, inclusive, eu nunca me importei, né, com o corpo dele, assim, jamais julgaria, jamais falaria nada, falei tudo, eu falo para ele. Mas isso para ele incomoda. Ele quer usar uma camiseta, né, ele quer usar uma calça, tem que vestir um número maior, 48, 46, então não o tamanho que é dele, né? E aí isso incomoda ele. As pessoas olham para ele de um olhar diferente, entendeu? Quando a gente anda junto, as pessoas ficam olhando. Será que é um homem trans, uma mulher trans, ou é um... Será que, né? As pessoas ficam com isso na cabeça, né? Porque ele é todo homem masculino, mas o corpo todo feminino. Aquela bunda avantajada, aquele bumbum avantajado, aqueles peitinhos, né? E as pessoas ficam olhando assim. E aí ele se incomoda, né? Isso tem incomodado muito ele. E só quem recebeu, assim, foi muito perdoado, foi muito... Só quem realmente recebeu uma transformação no seu ser verdadeiramente vai entender, né? A vontade que a pessoa tem de se livrar de tudo aquilo que prendeu no passado, né? Das amarras do passado. Eu creio que Deus começou essa obra e Ele vai finalizar, né? Então, eu quero chamar o Helder na câmera junto com vocês dois. Eu vou chamar também o pastor Joe aqui, meu esposo. Nós queremos colocar as nossas vidas, né? Nos disponibilizando. Nós estamos, a partir de amanhã, abrindo o GoFundMe, que é uma rede
aonde que nós vamos contar a história e nós vamos nos disponibilizar para receber doações, para que ele consiga fazer essa cirurgia de retirada do silicone. Porque o silicone foi algo que foi feito no tempo da ignorância, aonde hoje ele serve ao Senhor e ele tem essas limitações por causa dessas lembranças, né, que ficaram do passado. Ainda falta completar essa obra para que Deus realmente seja glorificado por completo, no corpo, na vida, na mente, em tudo, né, na vida dele. E a cirurgia custa cerca de 40 mil dólares. 36.260. Mil reais. As duas. Não, é só... Eu vou explicar aqui. Não, vou explicar. Aqui, ó. Eu coloquei na minha comunidade, eu já fiz todo um procedimento no SUS. Eu estou aguardando do peito, da região do tórax, né? Tá aguardando das nádegas, eu ainda não fiz. Eu fiz a vaquinha que está aqui na nossa comunidade. A vaquinha. Esse aqui é o nosso médico cirurgião plástico que vai fazer a nossa cirurgia, que é o Dr. Domingos de Paula, né? E essa cirurgia das nádegas, a equipe, ó, orçamento prescrito pelo Dr. Domingos, equipe 28 mil, aí tem a anestesia, que é 3 mil, tem o hospital, 3.640, fios, 800 e cola, 816. Ao total vai dar 36.256, tá na nossa comunidade no YouTube, né? É no particular. Então já existe, Já. né? Já existe uma vaquinha que nós vamos colocar no link desse vídeo, né? A nível de Brasil. Mas nós tivemos essa ideia de fazer o GoFundMe aqui nos Estados Unidos também, que como o dólar está muito alto, às vezes você não pode doar muito, mas 10 dólares, 40 dólares, 50 dólares, o que você doar vai ser revertido para ele conseguir retirar esse silicone do corpo dele, para que ele consiga continuar testemunhando da glória de Deus. Isso é algo que não é simples, não é uma cirurgia como uma extração de um dente, né? Tem que ser feita por um especialista, uma pessoa que já tem experiência, ele já faz isso em outras pessoas. Então, não há como fazer pelo SUS, porque é uma cirurgia que só os seios demora de 8 meses a 1 ano, até 2 anos, então pode demorar demais. Nós queríamos ser modestos e falar só da cirurgia do glúteo, que é algo que para ele é muito difícil, né? Como pai de família, a menininha de vocês, conta pra gente a idade. Tá, vou buscar ela. Ela tá por aí? Não. Eu queria muito bater um screenshot de todos nós juntos. Vocês já batalharam muito para chegar até aqui. Eu creio que a maior dificuldade vocês já venceram, que é vencer todas as impossibilidades que falavam contra o relacionamento de vocês, porque se para ninguém um casamento é fácil, né? Se um relacionamento a 2 já não é algo simples, imagina então no caso de vocês. Então, ai meu Deus do céu, ela estava jantando. Meu pai. Fala a paz do Senhor. Fala, oi, tia Renata. A paz do Manda beijo. A paz do Senhor. Fala o falar a ragazza. Fala, eu te amo, titia. Fala, amo você, pai. Oh, minha querida. Se Deus quiser, quem sabe um dia você vem passear aqui com o papai. A gente vai, na nossa igreja aqui. Você vem conhecer a vida. Ela tá feliz aqui. A Lara é fogo na roupa, né, amiga? Gente, nós também queremos. Nós queremos e vamos divulgar o site da vaquinha. Vocês já chegaram muito longe para parar aqui. Deixa eu bater uma foto junto com ela. Peraí.
Vamos bater. Fica aí, amor, a câmera. Vamos bater uma foto, ó. Abaixa a câmera aí. Aí. Ai, gente, que família linda. Essa é a família do Helder. Glorificado é o nome do Senhor. Eu nem podia engravidar. E a Larinha veio um milagre. É um milagre. Ela é um milagre, então. A Larinha é o nosso milagre. Ai. História repleta de Pergunta meu marido, gente. Eu estava passando meio mal. Eu descobri que eu tenho osteoartrite e muita dor assim nas falanges, né? E aí meu marido falou assim: eu vou fazer uma janta para você. Pois eu parei ele jantando para ele assistir a reportagem de vocês. Porque eu falei assim, meu bem, escuta isso daqui, sabe? Vocês inspiram, vocês transparecem a glória de Deus na vida de vocês, como poucas vezes nós vimos. E, nossa, vocês são fonte de inspiração para tanta gente. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que o Senhor vai levantar os fundos necessários para que essa cirurgia seja feita, para que o Senhor complete essa obra, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para se arrepender do que disse. Ele começou essa obra e Ele não vai terminar enquanto essa parte do seu corpo que não te pertence esteja totalmente fora do seu corpo, porque realmente testemunho precisa ser completo, né? Completo. Eu sinto isso. Eu sinto que Deus... Tem que ser completo. E aí Deus vai restaurar todas as coisas. Restaurar por completo a história e fazer com que essa história, né, de desgraça que o inimigo tentou sabotar, tentou destruir, ser algo extraordinário para engrandecer o nome do Senhor, aquele que não faz nada pela metade, mas sim completa todas as histórias, né? É incrível, né? A grandeza do Senhor em usar todas as mazelas que o diabo um dia usou, né? Para a glória de Deus. Ele permite o inimigo ir na nossa vida até um limite. Aí, quando enche a taça de Deus, ele fala, agora é hora de eu começar a reverter o quadro. E coisa linda é a gente ver que vocês têm a disponibilidade, principalmente você, Neidinha. Vou chamar de Neidinha, porque dá vontade de ficar... Você mora no meu coração. Você não se envergonhar, estar ao lado do seu esposo por já mais de 7 anos, proclamando o evangelho firme. A gente vê por aí que não é tempo de igreja, que não é a religiosidade, que não é 40 horas por dia orando, mas é uma disposição de fazer o que Deus chamou para fazer. Desde que você teve um encontro verdadeiro com Deus, você assumiu essa postura do lado do seu marido, porque muitas mulheres, de repente, vai dizer, não, fica calado, não fala do passado, não tem que falar disso, pois vocês estão sendo usados para a glória de Deus. E o galardão disso, vocês só vão ver na glória. Tem coisas que nós não vamos conseguir ver nessa terra. E o Senhor me mostra que vocês vão se surpreender demais com o que Ele ainda há de revelar para vocês dois na glória. A guerra que está ao redor de vocês, lutando para que vocês desistam, para dizer que não vai valer a pena, que chegou até aqui e daqui adiante como é que vai ser, esse medo do coração de vocês, nós repreendemos no poderoso nome de Jesus, porque a obra que o Senhor começou, a obra dele é melhor ainda no final. A obra do casamento, das bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus, ele me diz hoje que a melhor parte daquele casamento, o melhor vinho daquele casamento veio no final. Então, quando você pensa que tudo que tinha para acontecer no casamento de vocês já aconteceu, que vocês já caminharam demais, que começa a vir o desânimo, que começa a vir a desilusão, que começa a bater dificuldades, que o sonho na teoria é lindo, mas na prática é muito difícil. A rotina, as dificuldades, as limitações. O Senhor diz agora, eu estou renovando as suas forças, eu estou levantando vocês novamente.
eu derramei uma unção diferenciada. Não queira ser igual a todo mundo, porque vocês não são todo mundo. Vocês são aqueles que eu escolhi para influenciar os influenciáveis. Pessoas que ninguém poderia alcançar. O testemunho de vocês alcança. Então, vocês não abaixem a cabeça diante do inimigo, porque o que o inimigo quer é matar, roubar e destruir. Ele quer mostrar o passado e quer que vocês retornem a uma vida que não pertence a vocês. Aquela vida foi apenas um processo para que a minha glória fosse revelada na vida de vocês. Não há nada que eu não possa fazer. O Senhor manda dizer, não há nada muito menos difícil para mim. Eu sou o Deus que começo e eu sou o Deus que termino. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A palavra de Deus a respeito de vocês é avance. Avance. Porque muito antes de vocês também sofreram muito, mas vale a pena. Que Deus abençoe, a live está caindo. Eu quero falar com vocês agora, depois eu vou ligar para vocês. Um beijo no coração de vocês. Tá um beijo. Um beijo para vocês. Um beijo. Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos fazer outras lives e eu quero falar com vocês daqui a pouco. Muito eu que agradeço. Um beijo para os irmãos de Rondônia, viu? Minha terra natal. Um beijo para todos do canal. Tá? Todos os irmãos dos Estados Unidos. Deus abençoe vocês. Amém. Em nome de Jesus, por essa oportunidade maravilhosa, viu? Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Obrigado, Deus abençoe a senhora, pastoras, ao senhor, pastor, a todos os irmãos aí, tá? Que Amém. Seguem, né? As nossas páginas. E que Deus esteja continuamente à frente de tudo, porque é bem claro e verdadeiro que sem Ele nada poderemos fazer.